A gente segue falando de safra, clima, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado ontem, fazendo com que as commodities na Bolsa de Chicago tivessem forte alta, soja e milho principalmente. E para falar sobre tudo isso, a consultora em commodities agrícolas, Andréa Cordeiro, que é idealizadora do programa Missão Mulheres do Agro e também do programa inédito de mentoria Descomplicando o Agronegócio. Ela já está aqui com a gente, seguimos falando de mercado, depois vamos falar um pouco também sobre a mentoria. Andréa, muito obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, Lilian Munhoz. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar falando sobre esse relatório do USDA, né? Esmiuçar aí alguns dados, a área plantada nos Estados Unidos, o impacto disso para o mercado. Teve o aumento de área, mas veio abaixo do esperado pelo mercado, né, Andréa? Exatamente. Eu acho que o grande destaque do número do reporte, né, do USDA ontem, não foi nem o estoque trimestral, né? Ontem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos liberou dois grandes números, os estoques e a área plantada. E os estoques seriam baixos, o mercado já processava isso, vieram um pouco mais baixo, mas o grande destaque foi a área sim. A área do milho não aumentou como o mercado esperava, isso foi uma grande surpresa, e nem era a soja. Então, existia uma grande expectativa com relação a isso, e eu sempre dizia que seria o grande divisor de águas a partir desse momento, com uma grande obrigação que o mercado tem de que essa safra seja perfeita, com altíssima produtividade, e não será, né? Esse número para que os estoques mundiais realmente se tornem mais flexíveis e mais confortáveis, esse número tinha que ser realmente um pouco maior. Então, por isso que nós vimos, final de mês também, fundos reposicionando carteira, tinham vendido bastante, o impacto foi muito, muito grande, Lilian. Pois é, e o mercado está sempre de olho também no clima aqui no Brasil, né? E essa quebra de safra que a gente vai ter aqui também está impactando muito, né, André? E agora o clima frio, geada, que a gente vem acompanhando, acaba corroborando com todos esses dados, né? Como que você vê o mercado daqui para frente? São tempos muito difíceis, né? Foram dias muito difíceis, tanto de acompanhar junto à origem brasileira os estragos que as geadas causaram, o acompanhamento disso, né? A extensão desses prejuízos vão ser calculados ao longo aí dos próximos dias. Muitos produtores fizeram seguro e agora há uma busca muito grande, né, por conta de acionar seguro. Felizmente, a cultura brasileira está mudando nesse sentido, mas realmente a gente vai ter problemas no mercado lá para frente, né? Um pouco desse milho já havia sido destinado à exportação, então a gente tem momentos difíceis aí pela frente para resolver. É verdade. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, né, Andréa? Vamos falar do programa inédito de mentoria chamado Vamos Descomplicar o Agro, que já começa na semana que vem. Você, juntamente com a Roberta Páfaro, estão trazendo aí uma programação especial. Quais os destaques, qual o objetivo da mentoria? O objetivo é justamente a gente falar de uma maneira muito leve, muito tranquila, sobre um tema que aparentemente é muito pesado, né? Eu sempre, quando vou falar sobre commodities agrícolas, cenários, eu percebo um pouco de restrição das pessoas no sentido, não, isso é muito difícil, eu não entendo. Então, Roberta e eu, no sentido justamente da gente gerar conhecimento, né, e fazer com que as pessoas busquem ferramentas desse mercado financeiro para se proteger, a gente bolou essa mentoria, né, fez a curadoria dessa mentoria de uma maneira que as pessoas pudessem entender o seu papel no agro, né, perceber de que forma atuam, entender o comportamento das commodities agrícolas, a relevância para o Brasil, né, das commodities e qual a relevância do Brasil frente ao mundo. E com relação a isso, como a gente se posicionar. Então, uma mentoria bem completa, tanto na parte técnica, quanto na parte de reposição profissional mesmo. Muito bom. E
E a cereja do bolo é uma sessão de mentoria individualizada. Então, além das 4 sessões, a gente tem uma sessão que é totalmente personalizada com cada mentorado. Muito bom. E as inscrições estão abertas, né, André? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os nomes que vocês estão trazendo, né? Porque são pessoas que atuam fortemente no agro, analista de mercado, profissionais de tradings, de multinacionais. Isso é bem interessante também como networking, né? A gente vai passar a minha experiência e a experiência da Roberta, mas a gente não poderia deixar de trazer, para cada sessão a gente traz um tema, e para cada tema a gente vai trazer analistas, por exemplo, o Steve Caixia vai falar sobre tendências e desafios das commodities agrícolas frente ao mercado internacional. Ele é um analista internacional. A gente vai trazer o Geraldo Isolde, que é um corretor de commodities, que vai falar sobre panorama de milho aqui no Brasil, a relevância do Brasil frente ao mercado internacional também. Vamos trazer profissionais como uma vice-presidente de uma grande trading, né, que atua no Brasil. Vamos trazer uma diretora de uma das maiores tradings da parte de grãos. Ela vai falar sobre o posicionamento das tradings. Isso tudo é muito enriquecedor. É verdade. Vamos falar de outros temas de liderança, mas o foco é commodities. Muito bom, e tendo em vista esses tempos desafiadores que a gente está passando, é importante não só descomplicar o agro, mas entendê-lo, estudá-lo e saber as tendências, né, Andréia? Obrigada pela participação mais uma vez aqui no Jornal. Eu que agradeço, sempre um prazer. Obrigada.